é parceiro do E-Commerce Brasil desde o primeiro evento de logística, feito lá em 2011. De lá para cá, ele sempre tem que dar uma oportunidade. Ele vem para um evento nosso aqui em São Paulo. Quando não dá para ir para uns eventos fora daqui de São Paulo, sempre tem uma indicação maravilhosa para um evento regional. Mas sempre que possível, ele vem para conversar sobre os processos, as boas novas, o que está sendo feito para melhorar a prestação de serviço, não só para o seller, mas para o consumidor final. E para esta edição, só para poder manter todos os outros eventos que nós tivemos sobre logística dentro do evento do fórum, ele esteve presente. E quando nós fomos fazer essa grade, eu disse, olha, precisamos manter a tradição, vamos ver se ele tem uma agenda, dessa vez para uma entrada ao vivo, para um pequeno bate-papo. Eu quero convidar, ele é graduado em Ciências da Computação pela Universidade de Brasília, tem pós-graduação em Governança de TI e em Logística, já liderou equipes de soluções postais eletrônicas, foi presidente do Grupo de Comércio Eletrônico da União Postal Universal. Isso dá um orgulho danado ver um brasileiro nesta posição na Suíça de 2012 a 2016. Também foi membro do Conselho Consultivo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e do Comitê de E-Commerce da FEComércio São Paulo. Nós vamos conversar agora com o Alex Nascimento, diretor de negócios dos Correios. Ele está falando de Brasília. Bom dia, Alex. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos os participantes. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu admiro muito o trabalho do E-Commerce Brasil. Acompanho desde o início. E essa parceria para a gente é muito importante e muito relevante. Eu fico muito feliz. Eu gostaria de conversar já, Alex, que você compartilhasse aí o que foi esse mês de março, né, aí da operação do ponto de vista do e-commerce, dentro dos Correios, o que vocês fizeram para poder ajudar os sellers a suportarem, né, a demanda, e como é que vocês vão estão andando nesse momento aí dentro dos Correios. Faz um overview para a gente aí, por favor, Alex. Tá bom. Viviane e colegas do e-commerce, assim, nós tivemos alguns ciclos, nós estamos acompanhando esse assunto aí nessas 5 semanas, detidamente. Os Correios não pararam a sua atividade, é uma atividade essencial, junto com toda a parte de transporte. É um momento em que as empresas, em função de sua restrição de atividade física, estão procurando alternativas no comércio eletrônico, e é necessário que a gente atue, não apenas os Correios, como todas as empresas de logística, mantenham as suas operações. Então, esse foi um primeiro ponto importante para nós. Vamos manter as operações. É claro que estamos tomando todas as medidas necessárias para a segurança, tanto dos nossos empregados, dos parceiros que atuam conosco nessa cadeia logística e também dos nossos clientes. Então, houve todo um trabalho de preparação das equipes para esse momento, com fornecimento dos insumos de limpeza, de sanitários aí em relação, e todos os cuidados e procedimentos, inclusive o trabalho remoto para as pessoas que se encaixavam ali em grupos de risco ou que convivem com pessoas de grupo de risco, a essa alternativa. Enfim, houve toda uma readequação da nossa capacidade para isso. Mas isso é o que está em andamento. Nas primeiras semanas ali do enfrentamento da pandemia, a gente verificou uma queda bastante preocupante no volume de encomendas, mas depois, logo, que eu acho que foi aquele primeiro período de adaptação das empresas,
de susto do próprio consumo, né, em relação a esse problema todo, mas depois a gente foi verificar, isso é o que está acontecendo, houve uma recuperação paulatina no volume de encomendas, e nas últimas 2 semanas a gente tem verificado até um aumento que supera o volume que nós tínhamos no mesmo período em 2019, fruto aí dessa intensificação da atividade do comércio eletrônico. Então, a nossa expectativa é, de fato, de uma retomada do comércio eletrônico, da necessidade da ampliação desse canal, e para isso, para a gente conseguir atender os clientes com toda a segurança nesse ambiente, nós antecipamos alguns projetos e foram tomadas decisões pontuais. Então, por exemplo, o Correio tem na sua configuração um modelo de que o cliente paga um volume mínimo em função ali do seu perfil de postagem. Nesse momento, nós tiramos esse volume mínimo, esse compromisso fantástico de volume mínimo. Isso, Alex, fantástico. Isso foi feito rapidamente, já nos primeiros dias. A segunda questão é que nós mexemos no modelo de entrega, porque normalmente, quando o carteiro entrega uma encomenda, ele espera a assinatura e a gente tira uma foto daquela assinatura. Nesse caso, nós mudamos o procedimento para que não houvesse mais necessidade dessa assinatura, mas sim uma baixa feita pelo próprio carteiro para evitar ali um contato da última milha. Exato. A gente mexeu também na configuração das agências dos Correios, para caso, elas estão abertas, mais de 90% das agências prosseguem abertas em todo o Brasil, mas aí a gente tomou alguns cuidados na forma de atendimento, estão sendo instalados ali anteparos, sem prejuízo da entrega de encomendas, mas considerando que a recomendação das pessoas não saírem de casa, deixa o pessoal de encomenda e transporte fazer isso por eles, né? Nós habilitamos também a coleta gratuita das encomendas para os clientes com contrato, focado exatamente nas pequenas empresas de comércio eletrônico. Então, hoje nós temos essa possibilidade de fazer a coleta no estabelecimento ou no caso das pequenas empresas, nos domicílios, nós fazemos a coleta dessa encomenda sem acréscimo ao preço. Ontem, inclusive, nós lançamos um pacote de serviços para a inclusão das pequenas e médias empresas no mundo de logística do comércio eletrônico. Então, com oferta aí de serviços, de ferramentas, de orientações, toda essa forma, essas questões de coleta, de simplificação do processo logístico, para que a gente possa auxiliar as pequenas empresas, que estão ali, muitas delas tendo a sua primeira experiência no comércio eletrônico, para que elas tenham esse auxílio logístico pelos Correios. E não importa se essa empresa está fazendo a venda no Marketplace, que é parceiro nosso, se está fazendo na sua própria loja virtual ou via mídia social, WhatsApp. O importante é que a gente tenha esse conjunto de ferramentas e serviços disponíveis para o mercado. Então, houve, de fato, uma adaptação dos nossos produtos ao momento, principalmente no que diz respeito ao aumento da segurança, facilidade do acesso e a simplificação da coleta para que ele não tenha que se deslocar muito nessa operação. Bacana, Alex. Então, em linhas gerais, Viviane, é isso que a gente tem feito. Parabéns. E monitorado ali de perto todos esses movimentos. Sim. Alex, teve alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, que ficou com as agências, né, fechadas assim durante um tempo e depois retomou a logística reversa. Fala um pouquinho disso, desses cuidados, dessas orientações, né, como o Correio é um serviço essencial. Como é que vocês fizeram aí para adequar essas agências, conversar com esses parceiros, né, desse local, para dar segurança a eles para retomarem o trabalho? Esse é algo, eu estou te pedindo isso,
porque é algo que muitos lojistas vão precisar fazer com as respectivas equipes numa retomada. Conte um pouquinho de como é que foi isso aí para vocês. Realmente, no início, em algumas localidades, até em função de decretos locais, sejam municipais ou estaduais, e foi o caso de Santa Catarina, nós tivemos um impacto, e não era apenas na questão do fechamento das lojas dos Correios, era também questões como transporte público, né? Então, sem transporte público, o nosso atendente, o nosso carteiro tem dificuldades de chegar ao seu posto de trabalho. Então, isso foi um impacto que foi resolvido bastante com uma certa celeridade, através de 2 meios. Naquele momento, no calor dessa discussão, o governo federal emitiu um decreto designando os serviços postais e de transportes como serviços essenciais. Então, isso nos ajudou muito nesse trabalho de articulação com os governos que estão ainda todos muito preocupados com o enfrentamento e com a segurança, né? Então, já ali, a partir do decreto, nós passamos a reativar as agências e também, não são só agências, nesse caso específico de Santa Catarina, nós tivemos impacto também sobre unidades operacionais, então toda a nossa parte de transporte, tratamento de carga ficou no período ali prejudicado. Já houve a retomada, né, está tudo bem em Santa Catarina e outras localidades também. O maior enfrentamento hoje é de alguns pontos em que você pode ter ali, por restrições da próprio perfil dos empregados, você tem mais gente no grupo de risco, então você tem que dosar um pouco a forma de trabalhar. É uma situação que, por exemplo, nós estamos enfrentando hoje no Rio de Janeiro, em que houve uma redução muito grande do efetivo disponível para fazer esse trabalho, mas que agora a gente está conseguindo recuperar, principalmente a carga de comércio eletrônico, que no nosso fluxo operacional é uma carga de prioridade. Então, os Correios têm um transporte ali pegando 20 milhões de objetos por dia, e a gente foca no transporte das encomendas do e-commerce. O som ficou ruim aqui para mim, eu não consegui ouvir o Alex no final. Você me ouve agora? Agora eu te ouço sim, Alex. Eu gostaria que você reforçasse o do Rio de Janeiro. Repete, por favor, Alex. Isso. No caso do Rio de Janeiro, em função de restrições na quantidade de pessoas, de empregados disponíveis para fazer as entregas das encomendas, nós tivemos alguma dificuldade, mas que já está sendo sanada, principalmente porque nós priorizamos as encomendas do comércio eletrônico. Então, esse é uma praxe da nossa malha operacional. A gente prioriza a carga do comércio eletrônico, obviamente, tomando conta de todos os demais objetos, uma vez que os Correios transportam aí cerca de 20 milhões de objetos por dia, né? E tem uma representatividade do comércio eletrônico importante nisso. Bacana. Então, Alex, a situação do Rio está sendo trabalhada. Sim. Alex, eu sei que você acompanha e o serviço que é prestado aqui, ele é de excelente qualidade. Isso vem crescendo e melhorando ano a ano aqui dos Correios. Mas eu sei que tu acompanha também a realidade e os desafios do Correio lá fora, né, como um todo. Sim. Tem um intercâmbio aí de trocas e boas práticas. Fala um pouquinho do que está sendo feito lá. E não é que a gente está devendo nada aqui, não, tá? Eu só quero que as pessoas conheçam que nós estamos tendo um trabalho de qualidade, com o melhor, e que está alinhado com outros Correios lá fora. Eu só queria que você compartilhasse um pouco essa visão e esse intercâmbio de conhecimento. Ok. De fato, a gente tem uma rede muito forte entre os Correios, até em função da nossa operação internacional, né, que a rede postal ela atua como se fosse um grande operador mundial. Então, existem padrões, existem itens de comunicação que nós fazemos de maneira permanente. A experiência, Viviane, no mundo dos Correios tem sido muito semelhante
do ponto de vista de enfrentamento da pandemia e das ações empreendidas. O que diferencia um pouco de um caso ou outro é que alguns correios têm uma atuação em nichos de mercado que não é uma prática dos demais correios. Vou citar um exemplo de correios que fazem transporte de gêneros alimentícios. Isso não é um padrão em todo o mundo, mas alguns correios operam nesse tipo de mercadoria. E que, nesse momento, em função do isolamento social, tem tido um aumento de utilização. Outras diferenças, como a gente teve situações de pandemia mais graves em alguns países, principalmente os europeus, os países da Europa ali, que a gente tem, por exemplo, o caso de Espanha, França, Inglaterra, Itália, o que aconteceu lá é que eles mantiveram a operação, os correios, inclusive, foram utilizados no transporte de produtos médicos, que é o caso aqui também. Nós estamos fazendo, tem uma atuação nossa no transporte de insumos e de medicamentos. Isso aconteceu lá também, mas eles conseguiram dar conta do recado. E, no ponto de vista de comércio eletrônico, essa é outra coisa interessante, é o caso da Europa. Eles tiveram um aumento muito interessante no volume de objetos oriundos do comércio eletrônico. Então, isso acontece lá também. Indo aqui para as Américas, a situação é um pouco mais díspare, né? Nós temos grandes correios e tem correios também que ainda estão mais focados no ambiente de carta, no postal tradicional, mas, em linhas gerais, eles mantiveram a sua operação, exceto em alguns correios de países muito pequenos, que eles ficaram mais voltados na prestação básica, principalmente atendendo às demandas, quase que exclusivamente às demandas de transporte de medicamentos e de apoio aos governos no enfrentamento da pandemia. No caso aqui do Brasil e de outros grandes correios, se eu elencar assim, um grupo dos 15 maiores correios, entre os quais nós estamos, houve um trabalho de, ao mesmo tempo, manter a operação funcionando, atender a demanda crescente do comércio eletrônico e, ao mesmo tempo, prestar o apoio aos governos nesse trabalho, nesse auxílio ao enfrentamento da pandemia. Bacana. Então, em linhas gerais, é isso que aconteceu. Obrigada, Alex. Bom saber disso. Temos perguntas aqui do chat. O Gus Ramires pergunta: como os Correios estão realizando os procedimentos das encomendas internacionais, Alex? Tá. Boa pergunta. O internacional, a gente prossegue recebendo a carga. O que aconteceu no internacional foi uma restrição de malha aérea. Isso nos impactou. A maior parte da nossa carga internacional ela é de importação, vinda da China, diretamente da China ou via Europa. Então, é mais ou menos essa configuração. E houve uma restrição, até em função também da Covid, na quantidade de embarques e desembarques em relação ao Brasil. Nós usamos voos comerciais, nós temos barriga de avião, e pontualmente nós temos um transporte mais dedicado no internacional. E isso causou um certo represamento de carga, principalmente na China. Então, no final da semana passada, nós mudamos o modal de transporte, então boa parte da carga da China está vindo via marítima e deve chegar aí nos próximos dias aqui no Brasil. Aí a gente já desafoga um pouco da carga que está acumulada de itens que foram adquiridos, está acumulado na China. Então, quando essa carga chega, nós seguimos os procedimentos de alfândega, de transporte, e tudo isso dentro do padrão. O que está sendo feito agora é um cuidado maior no manuseio dessa carga, considerando aí tudo isso acontece com toda a carga, né? O uso de álcool gel,
de máscaras, tudo isso aí a gente tem também dentro do nosso processo, seja a carga local ou a carga internacional. Agora, o que aconteceu no internacional foi, de fato, esse represamento em função da limitação do transporte aéreo em todo o mundo. Que houve essa redução. Mais uma pergunta do Pedro Henrique, de Mogi Guaçu, Alex. Com a alta do e-commerce durante a quarentena, há algum risco dos Correios ficarem sobrecarregados? Não, o volume que está chegando é o volume que a gente tem suportado e vai continuar a suportar. Então, em momentos de contingenciamento, nós fazemos um balanceamento do nosso fluxo operacional, e nesse balanceamento do fluxo operacional, a orientação é da gente otimizar a carga do comércio eletrônico. Quer dizer, no enfileiramento, a gente trabalha a carga do comércio eletrônico primeiro. Como há uma redução da atividade econômica geral, isso impacta também outros serviços não diretamente relacionados ao comércio eletrônico. Isso, então, gera também uma certa disponibilidade que a gente utiliza para o comércio eletrônico. Então, até o momento, a gente tem dado conta, existe uma capacidade que a gente ainda pode absorver, mesmo com restrições de empregados e tal. Para isso, a gente teve que também fazer uma mudança no prazo das entregas, né? Nós começamos com 3 dias de um prazo adicional de entrega. Ao longo do tempo, nós fomos reduzindo esse prazo, né? De maneira que a gente, principalmente nos principais pontos onde a gente tem maior disponibilidade, a gente consegue fazer um prazo muito próximo do prazo em condições normais. Então, são essas dinâmicas de priorização de carga e de que aí o e-commerce tem prioridade, e também no balanceamento aí de prazos a gente consegue dar conta do recado. Então, o nosso recado final pode continuar vendendo, que a gente vai entregar. Vai entregar, né? Alex, eu vou reunir aqui 2 perguntas, uma do Alexandre Mendes, do Rio de Janeiro, e outra do Evandro, de Minas Gerais, que com este volume, as estradas mais vazias, como é que ficou a segurança pública para vocês transportarem, em termos de roubo de carga, por exemplo? E outra toda essa racionalização dos recursos, não só humanos do próprio Correio, para poder se adequar, né, à necessidade sanitária, de saúde das pessoas e de prazo de entrega. Dá uma visão aí futura aí dos Correios, o que você tem aí para os próximos meses, além de deixar o lojista despreocupado que, se ele vender, vai ter gente para entregar? Ok. Vamos lá. De segurança, primeiro a questão da segurança, a gente tem um contato permanente com os órgãos de segurança, inclusive nesse período nós temos tido conversas com a Polícia Rodoviária Federal. Ontem mesmo, os Correios participaram de uma discussão muito ampla e importante com a Polícia Rodoviária Federal e outras autoridades da segurança para garantir aí a segurança desse transporte de carga. Tá? Então, essa é uma preocupação nossa também, até em função ali de um eventual aumento de atratividade em função da carga e dos menores recursos disponíveis para essa segurança. Em relação ao futuro, a nossa visão é o seguinte: esse enfrentamento da pandemia acabou aqui para nós acelerando alguns projetos que a gente vinha trabalhando no sentido de melhorar, de otimizar a malha, de otimizar processos. Tá? Então, houve uma aceleração disso. Eu vou citar um exemplo de serviços que a gente estava caminhando na sua formatação e a gente antecipou, como toda a parte de comunicação digital, que a gente vinha trabalhando nisso, nós antecipamos. Na parte de encomendas,
essa questão da coleta era um projeto que sairia lá para o meio do ano, nós antecipamos para agora. Então, isso acabou gerando aqui uma aceleração de projetos de melhoria que foi muito bom para nós e será muito bom também para o mercado. Então, para o futuro, que a gente vê, a partir desse aprendizado da Covid, a melhoria dos processos e aumento de capacidade, e levando em conta também algo que a gente vai mensurar ainda, mas já dá sinais disso, de como é que vai ser o comportamento desse novo comprador do e-commerce, que buscou agora produtos que que normalmente ele pegava um carro e comprava na vizinhança, ele está tendo experimentos ali de compras da sua comunidade, a gente tem percebido isso, mas fazendo tudo isso online, fazendo tudo isso remotamente. Então, a gente está monitorando isso para ver se vai acontecer alguma mudança do futuro na matriz de produtos, o que impacta aqui também nossa capacidade de atendimento. Então, são dúvidas importantes, mas o que eu gostaria de resumir assim, que o enfrentamento da pandemia, ela tem gerado em nós uma melhoria dos processos, uma aceleração dessa melhoria e uma preparação para um novo comportamento de consumo que a gente precisa mensurar e que eu acho que, ao final de tudo, vai fortalecer o comércio eletrônico. Essa é a minha percepção, a percepção nossa aqui, inclusive da diretoria dos Correios, ao observar esses movimentos e o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Bacana, Alex. Alex, muito obrigada. É sempre uma alegria te receber nos nossos eventos. Dessa maneira também foi muito boa. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia e sempre à disposição. Sucesso aí no evento que está muito bom. Obrigada, querido. Um abraço.